Comunicado importante, pessoal, se você apertou esse vídeo. Aqui é uma parte 2 do como era viver na época da inflação, antes do plano real. Portanto, se você não assistiu o primeiro vídeo, assiste aqui, depois você volta nesse vídeo, beleza? Bora lá! Salve, salve, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, tenho 16 anos, sou o CEO e fundador da Investins. E hoje a gente vai ver como o Brasil saiu da hiperinflação, aquele cenário caótico onde nosso dinheiro não valia absolutamente nada, e como foi criar um dos planos econômicos mais bem-sucedidos da nossa história, o famoso Plano Real. Em 1993, um carinha chamado Itamar Franco, 21º presidente do nosso país, do Brasil, ele convocou outro cidadão chamado Fernando Henrique Cardoso para traçar um novo plano econômico para o Brasil, para tirar o Brasil, para tirar a população daquele cenário caótico que a gente vivia ali por volta depois da ditadura militar de hiperinflação. O objetivo do Fernando Henrique Cardoso era uma tarefa um pouco complicada. Ele tinha que traçar um novo plano e tirar o Brasil daquele cenário caótico. Ele era equivalente, pessoal, ao ministro da economia atual do nosso país. A jogada de mestre do Fernando Henrique Cardoso foi criar uma moeda online chamada de URV, Unidade Real de Valor, onde as pessoas, elas meio que viam aquela unidade real de valor, a URV, como referencial para pagar as coisas no caixa do supermercado. Vamos entender isso aqui melhor, presta bastante atenção, porque é muito importante você entender o que foi a URV e qual a importância dela para a criação do real. Vamos lá, você ia no mercado, você ia comprar um pão no mercado, aquele pão ele era marcado com URV, então aquele pão naquele dia estava custando uma URV, e uma URV estava valendo 890 cruzeiros reais, que era a moeda em circulação naquele período. Percebe? Você via algo marcado como a URV, mas na hora de você pagar, você tinha que converter aquele valor da URV para cruzeiros reais. E como eu sabia, David, quanto estava valendo uma URV? Esse valor, pessoal, essa semelhança, essa paridade era atualizada toda vez, todo dia, diariamente pelo Banco Central. E depois a mídia repassava para a população, para que as pessoas do Brasil pudessem saber quanto estava valendo uma URV e pudesse assim comprar suas necessidades. Importante a gente saber que a URV também, além de ser uma moeda online, uma moeda escritural, ela tinha paridade com o dólar, de 1 para 1. Portanto, uma URV valia exatamente $1. Então você já tem uma boa base. As pessoas elas iam no supermercado para comprar sua compra do mês, por exemplo, ela via lá marcada como URV. E quando ela chegava no caixa, ela tinha que pagar com cruzeiro real, que era a moeda em circulação no nosso país. A URV, pessoal, também serviu como moeda escritural para todas as transações econômicas do nosso país, com conversão obrigatória de valores, promovendo a indexação da nossa economia nisso. Uma medida provisória que posteriormente concretizou em lei. E logo após, o nosso governo, ele basicamente pegou a URV e criou o real, transformou a URV em real. E aqui no dia 1 de julho de 1994 nasce o tão famoso real que você e eu utilizamos nos dias atuais. A gente não pode esquecer também que uma URV estava valendo $1, tinha essa paridade. Agora que a gente transformou a URV em real, um real também tinha paridade com dólar. Um real valia exatamente $1. Guarda essas informações, depois isso aqui vai fazer sentido. A inflação, para vocês terem uma ideia, acumulada no ano de 1994 até julho, até a gente criar o real, antes da gente criar o real e transformar o URV em real, foi de aproximadamente 815%, uma baita inflação, uma inflação muito alta, afinal a gente estava vivendo num cenário de hiperinflação. Mas quando a gente criou um real, a inflação acumulada foi de aproximadamente 6%. Olha essa diferença, de 815 a nossa inflação foi 6%. A mínima recorde de muito tempo, galera. E por que associar um real a $1 conteve o avanço da inflação e acabou com aquele cenário caótico que a gente estava vivendo? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa para a gente saber aqui é que o que fez a inflação baixar foi muito pela questão do dólar abaixar também, de deixar um real para $1, do dólar ficar mais barato aqui para a população brasileira.
Por quê? O dólar mais barato permitiu a entrada de mais produtos estrangeiros aqui no nosso país, com maior facilidade, beleza? O que justamente pelo aumento da oferta fez com que os produtos no mercado brasileiro, esses produtos que chegaram agora, por ter mais produtos, fez com que esses produtos ficassem mais baratos. Afinal, o dólar estava mais barato. Agora $1 estava valendo exatamente R$1. E também, pessoal, a gente não pode esquecer que o dólar ele é a moeda escolhida para as transações internacionais. E que tudo ao seu redor, essa câmera, aquela luz, o PC que está aqui com o roteiro, tudo tem componente dolarizado. Portanto, se o dólar fica mais barato, produzir esses bens, esses serviços, esses produtos ficam mais baratos. E automaticamente o consumidor vai ter que pagar menos para adquirir esses produtos. Então, com essa paridade de real e dólar, fez com que o dólar ficasse mais barato, entrou mais produtos, os produtos dolarizados ficaram mais baratos também, e aos pouquinhos as coisas foram baixando de preço, e a inflação foi diminuindo. Só que não foi deixar só o real 1 para 1 com o dólar que conteve a inflação. Teve outros instrumentos, por exemplo, juros altos. A gente também, pessoal, teve que deixar os juros altos, a taxa Selic, para estimular a poupança da população e diminuir o consumo excessivo da grande massa, da população brasileira. A gente também teve que reduzir os nossos gastos públicos. Tô falando do Estado agora, beleza? Fazendo isso, a gente desaqueceu a nossa economia, beleza? E como consequência, a inflação, esse aumento de dinheiro na economia foi diminuindo também. Os juros altos também, só para vocês terem uma noção, também teve um grande propósito inicial aqui, que foi de controlar a balança de pagamentos. Balança de pagamentos é a relação entre o dinheiro que sai de um país versus o dinheiro que entra no Brasil. Então pensa comigo, juros altos no Brasil, o que vai acontecer? Mais investidores estrangeiros vão aportar dinheiro aqui no nosso país, mais dinheiro vai entrar e menos dinheiro vai sair. Portanto, ao deixar os juros altos no Brasil, a balança de pagamentos, ela meio que deu uma equilibrada, mais dinheiro ficou entrando no país do que saindo. Então o Banco Central brasileiro basicamente fez isso, aumentou a taxa de juros para mais investidores virem, mais dinheiro entrar do que dinheiro sair. E isso manteve a balança de pagamentos estável. Entretanto, não foi só aumentar a taxa de juros e diminuir os gastos do Estado que deixou o dólar 1 para 1 com o real. A gente teve que fazer outras coisas também. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês que o real valia $1, certo? Mas o governo ele não pode simplesmente gritar para a população e falar: "Aí, brasileiros, o real agora vale $1 e $1 vale agora R$1. Não é assim. A gente tem que fazer algumas coisas aqui na economia para que o mercado se ajuste dessa maneira e um real efetivamente comece a valer $1. O que a gente fez aqui também, pessoal? Ó, o BC, o Banco Central, ele também precisou manipular o preço do real em relação ao dólar. Todas as vezes que eu falo para você que o dólar vale R$3, é o dólar em relação ao real. Beleza? Não é o dólar separado. E toda vez que eu falo que o real está desvalorizado frente ao dólar, é o real frente ao dólar. Beleza? Beleza. Agora, pensa comigo. Se o dólar está muito alto, é porque o real está desvalorizado. E se o dólar está barato, é porque o real está se valorizando frente ao dólar. Então, o que o Banco Central fez? O Banco Central fez os famosos swaps cambiais. O que é? Todo país tem uma reserva de dólares, beleza? O Brasil tem uma reserva de dólares. A gente não imprime dólar, quem imprime dólar são os americanos, mas a gente tem a nossa reservinha de alguns bilhões ou até mesmo trilhões de dólares ali. O que a gente tinha que fazer para deixar R$1 para $1? Para fazer aquela estrutura toda acontecer, dos produtos ficarem mais baratos, de mais produtos entrarem na nossa economia e por aí vai. A gente, pessoal, o Banco Central teve que ficar vendendo dólares e comprando reais. Ou seja, quando o Banco Central ele ia comprar real, a demanda por real aumentava. E a nossa moeda se valorizava frente ao dólar, fazendo com que o dólar ficasse 1 para 1 com o real. Ou seja, o governo vendia muitos dólares de suas reservas internacionais para comprar reais, aumentando a procura dos mesmos, que faz com que seus preços em relação ao dólar também subam. E com isso, então, se munindo de altas taxas de juros e swaps cambiais, o Banco Central conseguiu deixar R$1 para $1. Percebe? É incrível, pessoal, é incrível. A gente aumentou a taxa de juros para deixar o dólar mais barato. Mais investidores entravam aqui, isso ajustava a balança de pagamentos. E a gente também vendia dólar e ia comprar real para fazer a nossa moeda se valorizar frente ao dólar e deixar o dólar de 1 para 1. O dólar de 1 para 1 fazia com que mais produtos estrangeiros entrassem aqui no nosso país, mais oferta, e os produtos iam diminuindo de preço ao longo do tempo,
fazendo aquela inflação gigantesca e diminuindo, e voltando à estabilidade, e voltando para a meta. Mas essa manipulação, ó que interessante, essa manipulação do mercado que o BC, que o Banco Central fazia de vender os dólares da sua reserva e comprar reais para valorizar o real frente ao dólar, criava uma pressão enorme sobre o preço do dólar. Porque imagina, ó, hoje a gente tem um dólar de R$5 e sei lá, 60 centavos. E aí você às vezes compra ali um iPhone, compra um fone, alguma coisa assim. Imagina só se você tivesse um dólar hoje de R$1. Você ia sair comprando tudo, né? PC, gamer, celular, ia comprar tudo. E foi isso que aconteceu. Quando a gente deixou R$1 com um dólar igual, assim, 1 para 1, a população brasileira estava comprando muitos produtos dolarizados. E isso fazia o dólar querer se valorizar frente ao real. E aí o Banco Central tinha que fazer o quê? Tinha que ir lá pro mercado e vender mais dólares da sua reserva e comprar mais real, para fazer a nossa moeda se valorizar mais frente ao dólar. Era um ciclo vicioso. Isso acabou, pessoal, criando uma pressão enorme no preço do dólar. Então assim, a gente resolveu o problema da hiperinflação ao deixar o dólar barato, de 1 para 1, beleza? Só que com isso, a população brasileira estava comprando muito mais produtos dolarizados do que produtos aqui do nosso país, o que fazia o dólar se valorizar cada vez mais frente ao real e fazia o Banco Central ficar tentando deixar o real mais valorizado do que o dólar. Era uma briga assim. E aí chegou a um ponto, pessoal, que o Banco Central brasileiro precisou fazer um empréstimo com o FMI. A nossa reserva de dólares estava acabando. E com o tempo, manter o real de 1 para 1 com o dólar acabou se tornando inviável. E aí ali por volta de 1999, o presidente do Banco Central, naquela época, que eu não me recordo exatamente o nome, ele mudou a política econômica do nosso país. Então, aquela política econômica de câmbio, que era R$1 para 1 dólar, agora tinha virado o tão famoso regime de câmbio flutuante. Ou seja, o real não valia exatamente 1 dólar. A gente basicamente deixou o preço do dólar variar de acordo com o mercado, como é hoje. Por isso fica subindo e caindo a todo tempo. É basicamente deixar que o valor do dólar frente ao real seja de acordo com o mercado, entendeu? Por isso que o dólar ele se valoriza quando acontece alguma coisa política aqui no Brasil, por exemplo. Porque os investidores estrangeiros eles vão para fora e eles levam os dólares deles. E aí a gente tem menos dólares aqui no nosso país, o dólar acaba se valorizando frente ao real. Então, resumindo, tudo que você viu nesse vídeo aqui, ó, antigamente a taxa de câmbio do real em relação ao dólar tomava conta da inflação. E depois, com o regime de câmbio flutuante que a gente possui hoje, a taxa de câmbio ela passou a tomar conta da balança de pagamentos. E a taxa de juros, a taxa Selic, que tinha o objetivo de tomar conta da balança de pagamentos, o que não foi tão bem sucedido, agora a taxa de juros fica responsável por tomar conta da inflação, como é atualmente. Então, pessoal, hoje em dia, quem toma conta da balança de pagamentos é a taxa de câmbio. E quem toma conta da inflação é a taxa de juros, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assista esse vídeo aqui de novo, estuda um pouco mais sobre esse momento da história brasileira, que eu tenho certeza que vocês vão compreender mais e vão aprender cada vez mais. É isso, pessoal. Se vocês tiverem curtido esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com um amigo ou um amigo e faça do mundo um lugar melhor. Até a próxima!